Graça e paz, queridos. Amém, amados? Pode sentar, por gentileza. Bem-vindos. Cumprimento todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 7 de janeiro do ano 2021. Precisamos lembrar, deixar o 2020 para trás um pouco e começamos agora o ano de 2021. Estamos aqui na igreja sobre o tema Eu vou andar sobre as águas. Amém, queridos? Eu vou andar sobre as águas. Então, graça e paz. Cumprimento todos com graça, paz, amor e misericórdia da parte dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui. Estamos no nosso primeiro culto. Domingo não tivemos culto aqui e nós estamos no nosso primeiro culto do ano de 2021, quinta-feira, o culto oficial da igreja, da ministração da palavra de Deus. Lembrando que estamos aqui todos domingo, 10 da manhã, escola bíblica dominical, 19 horas, culto de celebração ao Senhor, e às quintas-feiras, com o nosso culto da ministração da palavra do Senhor. Mandar aqui um abraço, dizer que nós estamos muito felizes aí pela nossa querida irmã Marlene, né? Irmã Marlene já está aqui ausente um tempinho, aquela suspeita, né? Aquele nome que eu não gosto muito de falar, né? Convida, 2021 convida. Então só foi suspeita, mas de acordo com o protocolo, a irmã ficou ausente dos cultos da igreja por protocolo, né? Enfim, e hoje está retornando. Graças a Deus, não teve Covid, mas teve convida. Amém, queridos? Então, muito bom revê-la, tá bom? Marlene, aleluia! Amém, graças a Deus. Um abraço para todos aqueles que estão agora nos assistindo, com transmissão ao vivo. E esse é o momento de nossa oração, irmãos. Eu estou aqui com alguns nomes. Nós temos vários nomes no grupo, porém, existe alguns nomes de muita urgência. Tá, irmãos? Dentre esses nomes, tem uma criança chamada Vitor. Foi colocada num grupo lá da família. A gente bota grupo da família, mas eu acho melhor grupo dos parentes, né? Então, no grupo lá dos meus parentes, e essa criança, a mãe mandou um áudio desesperador. A criança que vocês viram a foto, botei no grupo, está internada, problema de coração, e carece das nossas orações. Amém, amados? Nós cremos, mesmo Deus que fez a gente viver e sobreviver e viver no ano de 2020, é o mês que fará nós vencermos mais um ano. E nós cremos no milagre do Senhor. Então tem o Vitor, é Iraci, a sua mãe, né? Iraci Nunes, a mãe da nossa querida Cláudia, com problema de coração também, já tem uma certa idade, coração enfraquecido, enfim, nós vamos orar. E duas pessoas mais que nós gostamos de orar nesse momento, os demais estão no grupo, a gente faz uma oração geral. Pode pedir? Agradecimento. Graças a Deus, justamente, Marlene pediu oração para a filha da patroa dela, já está em casa, graças a Deus. Duas pessoas aqui precisando de uma oração também, de urgência, que é o Carlos Daniel, câncer, os irmãos já sabem, e a Andrea, também câncer, não é isso? A cunhada da Vânia. E nós vamos orar nesse momento, amém, querido? Fazer o nosso momento de oração. Tem muitos outros pedidos de oração, também tem pessoa aqui que a gente precisa saber como é que está. A Jennifer, que é colega lá da Gabriela Lisboa, que não está aqui nesse momento, a gente precisa de saber também como é que está o andamento, né? A Mara também, a Mara Nunes também, então, já teve a melhora. Eu estava até analisando aqui, só para a gente, botei até Mara Nunes para saber como é que está, para a gente ficar ciente. Mas também tem uma família que nós vamos orar agora, que é a família da nossa querida obreira Rosana. Ela colocou no grupo de oração, há uma suspeita, tá, irmão, do genro, né, pelos sintomas, enfim, e foram lá para o médico, e também foi o genro dela, e a filha, o nome da filha é Priscila. Fizeram o exame da Covid, estão aguardando, enfim, mas existem alguns sintomas na família,
e a Rosana está pedindo oração. Então é momento de nós orarmos, momento de nós buscarmos a presença do Senhor, ao único que é digno de receber. Recebe a adoração e recebe a nossa oração também. Amém, querido? Fecha os olhos agora. Senhor, meu Deus, te louvamos por esta noite. Te agradecemos em primeiro lugar pelo ar que nós estamos respirando. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, o primeiro culto do ano, porque o Senhor sabe o motivo do qual não tivemos o culto no domingo. E agora, meu Deus, diante de ti, diante do Deus Criador dos céus e da terra, diante de um Deus todo-poderoso, entramos agora nesse momento de fé, unindo a nossa fé com a fé daqueles que agora estão do outro lado assistindo esse culto. Entra com providência agora, meu Deus. Entra com providência na vida agora do Vitor, dessa criança, meu Pai, dessa criança que necessita agora de um milagre naquele coração. Nós oramos como que fosse um filho, um neto nosso agora. Nós colocamos agora na brecha por essa criança. Entra com providência na vida do Vitor agora, meu Deus. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. Ah, meu Deus, dê um coração novo para o Vitor, Pai, uma criança que nasceu agora. E eu peço também, meu Deus, entra com providência também na vida do Daniel. Ah, meu Deus, toca, Pai, naquele fígado, naquele estômago, naquele câncer, paralisa essas células cancerosas agora, no nome de Jesus. Naquele fígado agora, meu Deus, entra também com providência na vida da Andrea, naquele estômago, naquele câncer agora. Toca com o teu poder, toca com as tuas mãos poderosas, meu Pai, em nome de Jesus. Ainda sob coração na vida da Iraci Nunes, Senhor, fortalece a vida da tua filha agora, fortalece aquele coração e entra com providência, com o teu poder, com o teu milagre. Oh, meu Deus poderoso, na vida da Viviane, nódulos no fígado, não sei como é que tá, mas só trabalha, continua trabalhando, continua operando. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora nós oramos pela família da nossa querida obreira Rosana. Entra com providência na vida do genro, entra com providência na vida da filha, entra com providência na vida do Lucas, do neto, daquela família que está ali naquele terreno. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Oh, manarabaxere balabás. Toca, meu Deus, Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus do milagre. Toca também na vida da Rosana agora, meu Deus. Tira todo cansaço agora, toda gripe, toda suspeita agora. E se tiver alguma coisa, Tu és o Deus poderoso para operar o Teu milagre. Continuamos profetizando no ano de 2021. Praga alguma entrará na nossa tenda. Porventura, se entrar, nós seremos curados, seremos alcançados pelo Teu amor. Oh, meu Deus, obrigado por esse momento. Entra com providência também naqueles que estão entubados, naqueles que estão internados agora. Obrigado pela Célia, que já está em casa. Obrigado pela Alain Fecuri, que já está em casa, meu Deus. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado pela nossa querida irmã Marlene, que está na Tua casa nessa noite. Te adoramos e Te agradecemos, crendo que o Senhor responderá às nossas orações, e nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar, amados. Graças a Deus. Só baixa só a mão um bocadinho. Obrigado. Deixa ele só por causa do retorno. Eu quero... Tem também uma das orações que nós fazemos aqui. Coloquei no grupo, mas tem pessoas que às vezes não entram no grupo. Aprove ao Senhor a Isete Freire.
que nós estávamos orando, estava entubada com Covid ali em Nilópolis, ela veio falecer. Então, aprove ao Senhor dessa forma. A família, junto com o rapaz que me solicitou oração, mandou agradecer à igreja pelas orações. Amém, amados? Ah, sim, eu vi esse pastor. Como é que... o pastor faleceu, era da igreja Templo de Vitória, né? Faleceu os dois? Faleceu o pastor e faleceu a esposa do pastor com Covid, né? Os dois juntos estavam internados? Primeiro a esposa, agora o pastor. Eu vi, estava lá no grupo. Foi até bom, porque como eu não sabia, desculpe, bom no sentido de que eu ia fazer a oração agora, né, que já aconteceu isso, por isso que eu peço para atualizar o grupo, irmãos. Atualize a lista de oração, porque imagina a gente está fazendo uma oração aqui pedindo uma cura, né, e a família está ouvindo isso, está assistindo e a pessoa já partiu, né? Então é bom atualizar o grupo de oração, mas que meus sentimentos e que o Espírito Santo, sendo um pastor, né, esposa de um pastor, a família sabe muito bem que ele é o Consolador. E aprove ao Senhor, e Ele é que sabe todas as coisas. Nós não entendemos o que Deus quer, né, irmãos? Um pastor, uma esposa de um pastor ou pastora, mas aprove ao Senhor dessa forma. Amém, queridos? Então nós vamos ministrar a palavra do Senhor. O nosso querido diácono Antônio já abriu o culto hoje e leu o capítulo que nós iríamos ler, ou vamos ler, na verdade que nós íamos ler. E eu peço que você abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, a princípio somente o versículo 29. Mateus, capítulo 14, a princípio no versículo 29. Pegou lá, filha, o ventilador que tu falou que ia pegar? Então deixa assim. Mateus, capítulo 14, versículo 29. Quem achou, diga glórias a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 29. E ele disse, foi Jesus falando para Pedro, né? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Amém, queridos? Mais uma vez vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradecemos pela beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome pelo alimento do qual já nos alimentou, derramando maná na nossa mesa, cumprimento da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo ar que estamos respirando e pelo privilégio de estarmos na tua casa. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente e por aqueles que estão do outro lado assistindo agora a este culto. Abençoa essas vidas também. Tua palavra foi lida, vamos ministrar a tua palavra. Fale conosco através da minha pessoa, do teu profeta, que vai ministrar a tua palavra agora. Unja-me com o teu Espírito Santo, nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus, né, irmãos? Todo mundo sabe, para aqueles que estiveram ao vivo e aqui na igreja, na quinta-feira, nós demos, a pastora, né, usada por Deus, colocou um tema para o ano de 2021. E durante alguns períodos nós estaremos ministrando a palavra e sempre enfatizando o tema. E o tema é: eu vou andar sobre as águas. Tivemos um ano de 2020, um ano difícil, como todos os anos são, porém, devido aos acontecimentos, os fatos, as perdas, na relação, né? Acho que na lista do ser humano ficou como um ano mais difícil. Eu fiquei com um ano de alguma lembrança do nascimento do meu neto, né, irmão? Então, para mim também teve ano de vitória e de alegria, né? Mas somos sabedores que todos os anos as dificuldades, as adversidades, elas vêm, né, irmão? O que muda, a única coisa que eu falei até com a diaconisa Isabelle, quando ela chegou, a única coisa que muda de novo é o ano novo mesmo. Porque os fatos, acontecimentos, tudo é igual, irmão. Não muda nada, seja aqui na Europa, no mundo todo. Já morreu gente,
já nasceu gente, problemas já foram resolvidos, problemas já aconteceram, doenças, enfermidade, morte, enfim, né? Se tu ligar a televisão, as coisas são iguais, né? O que vai prevalecer são as nossas atitudes diante de Deus. Sempre será isso, irmãos, porque o ano, ele é novo, mas as coisas são velhas. Os fatos, os acontecimentos são velhos, por quê? Primeiro, o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, ele está sendo dominado por um ser espiritual ainda. Nós não estamos no milênio onde vai haver a paz, literalmente falando. Nós ainda estamos em um mundo onde jaz no maligno. Então, nós precisamos de entender isso. Então, diante da dificuldade, das circunstâncias contrárias, nós cremos que nós vamos andar sobre as águas. Amém, irmãos? Mesmo com a máscara, dá para dar um glória a Deus aí, querido? Aleluia. Então, eu quero falar nessa noite sobre o tema: você quer andar sobre as águas? Uma pergunta. Você quer andar sobre as águas? Aí eu entro assim: então saia do barco. Porque o versículo 29, né, que eu só me prendi o 29, depois nós vamos, no decorrer da mensagem, mostrar alguns pontos também do capítulo. Mas o 29, tem uma coisa interessante, que Jesus chega para ele, o ventinho está abençoado, diz para ele e fala o seguinte, e disse, vem, porque ele estava ali desesperado, o fato acontecendo, e ele fala assim, vem. E Pedro descendo do barco, fala assim, Pedro saiu do barco. Então, você quer andar sobre as águas em 2021? Então você vai precisar sair do barco. Então, a primeira coisa foi essa. Nós sabemos, conhecemos todo o contexto e o texto, capítulo 14 de Mateus. Todas as pessoas aqui já pregamos na quinta-feira, o Antônio abriu o culto sobre isso aqui, né? E nós vimos aqui que Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas. Amém, irmãos? Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: você não pode se acostumar com o problema. Você não pode se acostumar com a tempestade. Eu vou ficar aqui aguardando o que vai acontecer. Não, você tem que tomar a sua atitude. Amém, querido? E a primeira atitude, Jesus falou, vem. E Pedro foi e ele sai do barco. E quando nós saímos do barco, o milagre acontece. Diga glórias a Deus, irmão. Amém? E até hoje, a ciência, ela não consegue, até hoje, a ciência, ela não consegue explicar como alguém pode andar sobre as águas. Em todo relato, em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, só tem duas pessoas que andaram sobre as águas. Foi Pedro e Jesus. Amém, queridos? Pedro e Jesus. E a ciência, ela não, querido Evandro, ela não consegue explicar como alguém pode andar sobre as águas sem afundar. Tenta fazer isso, irmãos, para ver, né? Então, a ciência não consegue explicar. Mas a ciência também, ela não explica como alguém que já cheirava mal. Quando a Bíblia fala cheirava mal, o obreiro Tiago, eu entendo que estava podre. Quem já sentiu o cheirinho de um peixe podre? Então, quando fala cheirava mal, porque já estava podre. Então, a ciência também, ela não consegue explicar alguém que já estava podre ressuscitar. A ciência não explica isso. A ciência também não consegue explicar como alguém conseguiu transformar água em vinho. Não consegue explicar de forma nenhuma. Então tem muitos fatos na Bíblia que a ciência ela não conseguirá explicar, como porém também não consegue explicar como Jesus pega 5 pãezinhos, 2 peixinhos, multiplica milhares, depois milhares de 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e alimenta aproximadamente 5.000 pessoas. A ciência não pode explicar. Sabe por que ela não pode explicar? Porque simplesmente milagre não se explica. Milagre vive e crê.
Então, nesse ano de 2021, nós cremos que da mesma forma que Deus fez, nós vivemos o ano 2020, nós vamos continuar vivendo, porque milagre não se explica, a ciência não vai explicar, mas milagre vive quando você crê. Então eu anotei isso porque eu achei muito interessante, irmãos, quando eu estava preparando a palavra. E outra coisa, irmãos, são centenas de milagres e centenas, diácono Antônio, de acontecimentos inexplicáveis que Jesus realizou. Quando eu vejo, anotei até aqui, a Bíblia Sagrada no livro de João, no capítulo 20, no versículo 30, diz que Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, na Bíblia Sagrada. Então houve milagres extraordinários, inexplicáveis que Jesus realizou, que não estão na Bíblia, porque senão não haveria livros que coubessem os milagres de Jesus. Então, querido, presta atenção, você que está do outro lado, você que está me assistindo agora, você que está aqui, não tenha medo. O mesmo Deus que fez com você viver, conseguir sobreviver e vencer o 2020, é o mesmo Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, venha a tempestade, venha o barco, venha tentar afundar, nós vamos andar sobre as águas. Porque milagre é algo inexplicável, irmãos. O milagre não se explica, por isso que a ciência não consegue explicar nenhum deles. O milagre você precisa viver. Você precisa crer. Venha. Jesus falou, venha. E Pedro foi. Mas ele precisou sair do barco. Você quer andar sobre as águas em 2021? Saia do barco. Saia do barco. Mas, diante disso tudo que nós já falamos, eu quero, diante de tudo isso, eu gostaria de meditar nesta noite sobre o milagre que nós acabamos de ler, e já falamos do tema que é desse ano 2021, o milagre que Pedro foi o protagonista. Mas, pastor, por que Pedro foi o protagonista? Que se Jesus é o... Não, Pedro foi o protagonista, eu coloco ele como protagonista, porque Jesus aqui, ele é o principal. Eu coloco Pedro como protagonista, porque ele é um ser humano como eu, você, como pessoas comuns. Por isso, como ele entra aqui como uma pessoa que vai ser o exemplo daquele que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Amém, queridos? Então, eu quero nessa noite falar sobre isso, um discípulo que era um ser humano normal, como eu, como você, mas que ao ouvir a voz de Deus, ele creu, e ali até um certo ponto, nós vamos entrar nisso aqui, querido, enquanto ele estava olhando para Jesus, o milagre estava acontecendo na vida dele. Olha para o teu irmão e diga para ele, você que está do outro lado aí, continue olhando para Jesus. Não coloque os teus olhos nas situações contrárias, não coloque os teus olhos nas dificuldades, nos problemas da vida, mas olhe para Jesus, com ele você vai andar sobre as águas. Diga glórias a Deus. Agora, a primeira coisa que eu quero me ater nesse texto, nessa noite, nessa palavra, nessa ministração, é: qual a diferença de Pedro para nós? Pergunta para o seu irmão assim, qual a diferença? Você que está do outro lado aí, que está o teu filho, teu marido do outro lado, teu marido estiver dormindo aí, dá um tapinha nele, acorda ele, e pergunta para ele assim, qual a diferença de Pedro para nós? Se Jesus é o mesmo ontem, se Jesus é o mesmo hoje, e a Bíblia fala lá em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, qual a diferença de Pedro para nós? O Jesus, ele não era só na época de Pedro, ele é na nossa época também, mas qual era a diferença? O que nós podemos aprender com a passagem de Mateus capítulo 14, que nós
Já lemos na quinta-feira, ministramos na quinta-feira, já foi aberto culto com eles, já estão pregando de novo. Provavelmente teremos outra mensagem sobre o texto, sobre esse capítulo. Então, o que nós aprendemos com tudo isso aí? O que temos em comum com Pedro? Diz a Bíblia que os discípulos estavam em uma pequena embarcação, um barquinho, um barco. Amém, queridos? Ele estava em um barco. Diz a Bíblia também que eles estavam aproximadamente no meio do mar. Diga assim para o teu irmão, no meio do mar. Imagina você no meio, olha uma distância daqui. Até o Antônio abrindo o culto falou, nós sabemos a distância, né? Que estava o barco para Jesus, que estava Pedro para Jesus. Não é verdade, irmãos? Então, no meio, você não sabe qual é o tamanho de um mar, mas estava no meio. Agora, de um meio para um lado, para outro, uma distância muito grande. Nós estamos no mês de janeiro. Até chegar dezembro, nós temos muito tempo, tem uma distância muito grande. Muitas coisas vão acontecer, muitos fatos também Deus vai resolver. Muitos milagres vão acontecer, muitos problemas virão também. Mas uma coisa é certa, seja longe ou seja perto, Deus sempre estará contigo. Seja o pior problema, o problema mais fácil de solucionar, Deus estará contigo em todos os momentos da tua vida. Então eu aprendo o seguinte, irmãos. Primeiro ponto, o mar diz que eles estavam no meio, uma pequena embarcação, e diz a palavra do Senhor que a Bíblia relata que o vento era contrário. Meu Deus, irmãos. Eu sei que aqui tem pessoas que nadam muito bem, como Mateus Rodrigues. Talvez a irmã Marlene, uma nadadora de primeira. Eu não sei aqui quem nada, irmãos. Mas olha aqui, irmãos, não é fácil não. Eu não vou falar nem de mim, que a história todo mundo já sabe. Oi? Isso, obrigado. O alto mar é totalmente diferente. Ele estava lá no alto mar, que é um vento contrário totalmente diferente de uma praia, que agora mesmo essa semana me parece, 2 irmãos gêmeos morreram afogados. 2 irmãos gêmeos morreram afogados. Então você vê. Agora imagina uma pequena embarcação em um alto mar, no meio de um mar. Então, logicamente, o que a gente aprende? Primeiro, o vento era contrário, irmão. Vento contrário vem na nossa vida. Os amados, queridos irmãos assembleanos, que gostam de usar isso. Eu estou passando um vento. Já usou isso, irmã Marlene? Então, os ventos contrários sempre vêm na nossa vida. Eles sempre vão existir, irmãos. Sabe? A nossa caminhada, a caminhada nossa até chegar 31 de dezembro de novo, meu irmão. 2020, quando começou toda a pandemia, já era lá para o meio de março, começando aí, né? Até chegar dia 31, só que o tempo, passou o ano, e agora a gente começa tudo de novo, mas agora em janeiro. Então nós temos um período maior, talvez, de medo, de incerteza, maior do que o ano 2020, porque até janeiro e fevereiro as pessoas ainda estavam, né, desconhecendo os fatos, desconhecendo o vento contrário, o que poderia acontecer, e agora nós temos logo de janeiro até dezembro. Mas uma coisa é certa, irmão. O Senhor está no barco também. O Senhor está no barco, está fora do barco, está na tua vida, está na tua caminhada. O que você vai precisar fazer é ter atitudes. É crer que Deus está contigo. Mas então a primeira coisa que eu vejo aqui, o vento era contrário. As ondas de água, Mauro, agitavam o barco. Meu Deus, imagina as ondas agitando o barco, irmãos. É muito fácil a gente ler o texto. A gente fala assim, meu Deus, isso aí. Mas imagina você lá. Imagina vocês, meu Deus. Irmãos, uma vez eu fui dar um passeio, muito tempo atrás. E a minha esposa, a minha filha, com esse negócio de tentar me colocar. Quem que ia passar de um lado para o outro? Era um barquinho, não era? Lá em Barra de São João, na minha irmã, que precisava de sair para um lado para o outro, eu falei, eu não entro nisso não. Eu tenho uma dificuldade
de barco, ou seja o que for, irmãos, até um tempo para ir para a praia de Paquetá, para pegar aquela barca que é grande a beça, onde eu ficava meio preocupado, irmão. Agora imagina uma embarcação pequena, uma pequena embarcação, vento contrário, alto mar, que é totalmente diferente, irmãos. Logicamente uma coisa, outra, e as ondas açoitavam o barco. Vamos ser sinceros agora, irmãos. Vamos ser sinceros agora. Uma situação dessas, quem desceria de um barco para o mar? Vamos ser sinceros. Pastora que tem muita fé, ficou ali caladinha, porque eu sei que mesmo com o vento contrário, as ondas, e um barco, pequena embarcação, pequeno, desculpa a redundância, barco pequeno, eu ia querer ficar no barco, meu irmão. Oi? É que comigo já aconteceu isso diferente, na Praia do Flamengo. Eu já falei um homem fortão que apareceu, né? Já falei. E ali foi o anjo de Deus. Eu nunca tive uma vergonha de agarrar um sexo masculino, você que está me assistindo aí, mas ali eu tive que me agarrar, que o medo veio, meu irmão. E eu pulei naquele cara lá e ele me levou até a areia. Olha como é que Deus faz, quando ele não aparece, ele manda alguém. Ele manda um anjo, ele manda alguém, depois você procura ele, cadê o cara? Desapareceu. Porque Deus tinha algo na sua vida. Quando Deus tem algo para a tua vida, esteja o barco virando, ondas batendo, vento contrário, Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Então vamos ser sinceros, irmãos. Logicamente a pastora disse, se Ele mandasse, né? E nós cremos no que está na Bíblia. Pode acontecer isso, irmãos. Amém, querido? Pode acontecer isso, né? De uma outra forma, de uma outra maneira, como aconteceu comigo e com várias outras pessoas. Mas Deus faz. Amém, irmãos? Mas vamos ser sinceros, irmãos. A tendência nossa, mesmo com o mar, mesmo com aquele barco quase querendo virar, as ondas batendo, vento contrário, você ia tentar segurar dentro do barco. Porque olhar aquele mar todo, meu irmão, eu acho que até marinheiro ia ter medo. Que é preparado para isso, né, irmãos? Não é fácil não, irmão. E a vida nossa é desse jeito. Tem hora que você olha assim, você prefere ficar no barco. A situação é tão desesperadora, querida Cláudia, que a gente prefere ficar no barco. E aí a gente ficando num barco, porque quando Pedro estava sozinho no barco, de novo, você que está do outro lado, Pedro estava sozinho no barco? Não. Mas alguém tem que tomar atitude. Alguém tem que tomar atitude, porque uma atitude de um homem de fé salva uma família. Alguém tem que tomar atitude. Alguém tem que demonstrar uma fé maior. Alguém tem que ter uma intrepidez maior, irmãos. Alguém tem que ter uma ousadia maior. Porque alguém vai precisar de você. Ele não estava sozinho no barco, mas Pedro se apresenta. Por quê? Porque, logicamente, a primeira coisa que acontece ali é que houve um medo muito grande. É lógico que é o medo, irmão. Ah, meu Deus. Há um medo. A gente vê tanta coisa, a gente fala, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Às vezes a gente lê uma Bíblia, né? Porque quando a gente vê o relato que Pedro negou Jesus, a gente mete o malho em Pedro. E o que tu faria em certas situações se você estivesse inserido naquela época na Bíblia Sagrada, naquela história? Então, é muito fácil. Então, se você tentar trazer o texto para a atualidade e entrar dentro desse barco agora, e esse barco que eu quero falar nessa noite, é o barco que nós vamos estar dentro dele no ano 2021. É o barco que muitas das vezes o vento vai estar contrário, vai estar a favor também, mas algumas vezes a onda vai bater, o medo vai vir, o desespero vai vir, a incerteza virão.
Nós estamos dentro de um barco, irmãos. Vamos precisar entender o seguinte: você quer andar sobre as águas, alguém vai ter que sair do barco, alguém vai ter que sair do barco para salvar uma tripulação, para salvar aqueles que estão lá com medo, desesperado, alguém vai ter que sair do barco. Eu saí do barco em 2020. Eu não fiquei na minha casa, vendo o que ia acontecer. Eu me apresentei, fiz todos os cultos da igreja. A única coisa que eu fiz agora, irmãos, que alguns, graças a Deus, estão tendo o privilégio de fazer sempre, é que eu consegui dar 2 dias de uma saída com a minha esposa, para ver uma família, umas irmãs, uns sobrinhos, que eu tenho muitos, que há muitos anos eu não vejo tão pertinho de mim. Mas eu me apresentei. E vou dizer uma coisa para você, talvez você creia ou não creia nisso. Por causa daquele que saiu do barco, muitas vidas da igreja foram guardadas. Porque estiveram pessoas intercedendo por você, orando por você, pregando a palavra para te alimentar, ensinando a palavra para você. Ou você pensa que você conseguiu sobreviver o vento contrário às ondas, porque Deus escolheu você que era mais bonitinho do que o outro? É porque teve alguém que saiu do barco. Teve alguém que se apresentou. Como nós estamos aqui desde março, meado de março a dezembro, nós estamos aqui com grupo de oração, orando para todos os pedidos de oração, pessoas que a gente nem conhece. Tem gente que me agradece por isso, fala: pastor, é uma das poucas igrejas que eu assisto várias lives, que eu vejo uma igreja orar tanto para pessoas que nem conhece. Quando começa o culto, porque eu vejo várias lives, e muitas pessoas falam isso. A igreja aqui se apresentou para orar, e muitas coisas aconteceram, milagres, porque a igreja se colocou na brecha. Então, logicamente, que diante de certas situações, né, Pedro mesmo estava diante de uma situação de adversidade, ou não estava, irmãos? Estava. E eu não quero profetizar, a minha palavra profética, logicamente, nós vamos andar, eu vou andar sobre as águas. Andar sobre as águas, no ano 2021, é andar quanto as adversidades virão, quando os problemas virão, quando parece que você está afundando, quando parece o vento está contrário, né, irmão? A incerteza, porque isso vai continuar ainda. Mas nós estaremos firmes. Andar sobre as dificuldades. Então, nós estamos trazendo esse texto para a nossa atualidade. E eu estou pisando aqui, ó, e já desamarrei meu cadastro aqui do sapato, mas está tudo legal aqui. Então, queridos, Pedro teve medo e o povo teve medo, irmão. Imagina esse desespero. Quando você está no avião, quando passa aquele momento que faz aquele, né, como é que chama o nome? Uma turbulência, meu irmão, um dia eu fechei meu olho e falei: Senhor, se cair não sobra ninguém. Aí ali a gente pede perdão por tudo, até o que tu não fez. Senhor, perdoa até por aquilo que eu ainda não fiz. Porque tem crente, tem pessoa que é assim mesmo, quando está no desespero, aí ele sai se arrependendo de tudo, meu irmão. Né? Agora imagina, literalmente falando, você em um alto mar, no meio de um mar, no meio, né, irmão? Uma pequena embarcação, não é aquela barca grande que cabe 1.000 ou 2.000 pessoas, que vai lá para Niterói, para Paquetá, não. Uma pequena embarcação. Um desespero tremendo. E eles, logicamente, tiveram medo. Tiveram medo. Mas diante deles tinha um que se apresentou. Tinha um que é muito fácil falar assim, ó, ele estava andando, mas depois ele olhou. Sim, eu vou explicar sobre isso. Tinha um que é muito fácil você falar no momento da sua fraqueza. Mas ele se apresentou. Se apresente neste ano de 2021. Você que é um líder, você que faz parte de um ministério, você que prega a palavra,
Você que é um diácono, uma diaconisa, se apresente, sabe por quê, meu querido? Porque tem pessoa num barco que está quase afundando, tem pessoa num barco que não está mais aguentando e está precisando de você. Está precisando de você. Mais uma coisa eu quero dizer para você. Se não acontece tudo isso, meu querido Evandro, não daria início o milagre. Deus permite situações contrárias da vida às adversidades para dar início ao milagre. O que é o milagre? Tem que ter um fato acontecendo. Ora, se não tem a pandemia, desemprego, o milagre da multiplicação dos pães. Alguém deixou de comer? Meu irmão, eu vi aí no dia chamado 24, 25, porque eu não vivo isso, mas esse dia chamado aí do calendário Papa Gregoriano, as mesas fartas. Uma semana depois, só tem uma semana de novo, a mesa farta de novo. Uma semana para outra, irmãos, olha só. Depois, no outro dia, às vezes o cara come até um ovinho com arroz, tudo bem, mas ali é o momento, né, irmão? Depois o cara olha, meu Deus, já vem a tempestade de novo. Então, Deus permite as circunstâncias contrárias da vida, querida Jéssica, justamente para dar início ao milagre. Como iria dar início ao milagre se não acontecesse nada? Então Deus permitiu o mundo todo, porque esses milagres aqui, olha aqui, eu li aqui que João 20, 30, ou 29, tem o 30 e 31, que o Senhor realizou muitos milagres diante dos discípulos que não foram colocados no livro. Mas se você ver aqui, rapidamente agora, eu estou me lembrando, rapidamente, queridos, você que está do outro lado, João capítulo 20, mas eu acho que é, se eu errar me desculpe, eu não anotei, mas acho que é. No versículo 30, tá, olha o que diz aqui, no versículo 30, não, versículo 29, eu li o 30, olha o 29, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram, aí eu li o 30, agora o 31, estes, porém, esses milagres, né, foram escritos, os que não foram escritos, não foram escritos, porque senão não tinha livros. Não, já li o 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Tá, agora olha o 31, irmãos. Estes, porém, foram escritos para o quê? Que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em meu nome. Então Deus permite circunstância contrária para iniciar o milagre. E o milagre vai mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o Filho de Deus vivo. Por isso que Ele permitiu tudo isso, irmãos, para que houvesse as orações, iniciasse o milagre, e para que, através do início de um milagre, que eles possam crer que eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo. Então Deus permite circunstâncias contrárias justamente para iniciar o milagre e para que possam crer que Jesus é o Filho do Deus vivo e para que através disso possam ter a vida eterna. Amém, queridos? Amém, amados? Então, nesse momento aqui, desse barco, de tudo isso está acontecendo aqui, que você já conhece, deu-se início o milagre. Pedro deu os seus primeiros passos em cima das águas. O milagre, irmão. Eu acho que nem a metade de um passo dá para a gente dar. Então, quando Jesus falou, olha, vem Pedro, quem está mandando é o Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, irmãos, é um Deus que é criador dos céus e da terra e do mar. Que tudo foi criado por Ele. Se Ele quiser fazer o mar virar um vidro, Ele faz.
ele abriu o mar para o povo lá de Moisés, de Israel, passar. Ele faz qualquer coisa por você, por aqueles que nele crê, por aqueles que obedecem a tua palavra. Pedro poderia falar, não, vou ficar aqui, os discípulos daqui eu estou com medo. Foi igual Paulo naquela tribulação, quando ele tinha que ir para a Itália. Ele falou, olha, hoje, meu Deus, um anjo falou comigo, eu sei que de 275 pessoas, nenhum deles vão se perder. Quando tem alguém com atitude, você impede sofrimento de outros. Amém, irmãos? Os milagres na sua vida também vai colaborar para o milagre das outras pessoas. Amém, queridos? E o nome de Jesus será exaltado. Deus às vezes não cumpre outros milagres, porque Ele sabe que aquele nome não será exaltado depois. O seu nome. Porque tudo que acontece na nossa vida é para você glorificar o nome do Senhor. É para o nome do Senhor ser glorificado. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, irmãos, é que imagina agora Pedro dando seus primeiros passos em cima das águas. Talvez Jesus tenha dito até o seguinte: Pedro, vamos, Pedro, você vai conseguir, Pedro. Pedro, olha para mim, Pedro, não olha para a circunstância. Olha, querido, 2021, você vai conseguir, meu irmão, você vai conseguir, minha irmã. Olha, saia desse barco, saia dessa situação de desespero, de medo, saia dessa tempestade, não fique dentro desse barco, porque senão ele vai afundar, você não vai ver o milagre. E Jesus falou, venha, Pedro, pode vir, Pedro, eu estou aqui. Aleluia! Venha, Pedro, mas olhe para mim, querido, 2021, olhe para Jesus. Lá está em Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, coloque os teus olhos no Senhor em 2021. Mesmo que o mar esteja revolto, nós vamos andar sobre as águas. Aleluias! Aleluias! Talvez Jesus tenha dito para ele assim, Diaconisa Isabelle, olha para mim, Pedro, olha para mim, somente para mim, não olhe, Pedro, esqueça dos ventos contrários, esqueça, Pedro, da escuridão, porque provavelmente estava escuro, tudo escuro, alto mar. E Pedro, esqueça das ondas. Vamos, Pedro, você está chegando, estamos quase chegando, estamos quase perto um do outro, você vai chegar, Pedro, vem, Pedro! Você vai chegar 31 de dezembro de novo, meu Deus, você vai chegar de novo, meu irmão, venha, sai dessa situação, levante a cabeça, não fique prostrado, sai dessa depressão, sai dessa incerteza, fique de pé, comece a andar, olhe para Jesus, você vai chegar. Aleluias, aleluias, diga glória a Deus, queridos, aleluias. Essa pandemia irá, preste atenção, essa pandemia irá tirar o melhor ou o pior que há dentro de você. Coloquei aqui, querido, meu Deus, está caindo aqui minha mensagem. É igual a pastora Sandra, um cadernão. Imitei você, viu, minha filha? É BD, mas aqui também pode, não tem problema não. Então, meu querido, olhe para Jesus, fala para o teu irmão assim, olhe para Jesus. Essa pandemia, o mar estava revolto, por isso que eu estou falando tudo de novo. Ondas contrárias, vento contrário, forte onda. Mas é nesse momento, amados do Senhor, que você vai tirar o que tem de melhor ou pior de dentro de você. Então, esta pandemia irá tirar o melhor ou o pior que há dentro de nós. O Espírito Santo vai mostrar quem são os santos e os profanos. É, meu irmão.
Quem é aquele que mistura com um, com o outro? Quem é santo, quem não é santo? O Espírito Santo vai mostrar isso também. Quem tem alicerce espiritual e quem vive só de aparência. Nessa pandemia, nesse barco da vida, nessa caminhada de 2021, vai mostrar o que você tem de melhor ou pior de dentro de você. Então, eu quero dizer para você que Deus está contigo. Fala para o teu irmão assim: Deus está contigo. Outra coisa que eu quero falar nessa noite, irmãos, só para a gente fechar aqui. Continue crendo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: continue crendo. Eu sei, a nossa palavra aqui nunca será de que você vai ter um 2021 só de coisas boas. Não. Vai ter momento que o barco vai caminhar na direção sem vento, sem ondas. Mas vai ter momento que vai vir as ondas. Vai ter momento que você parece que vai ter aquele momento de tranquilidade, de paz, mas vai ter momento da luta e da guerra. Mas a única coisa que eu quero falar para você nesta noite é que Deus está contigo. É que o Espírito Santo está contigo. Então, pule desse barco. Você quer andar sobre as águas em 2021? Quer? Saia do barco. Porque se você não sair, outros vão afundar com você. Você precisa ter essa atitude de sair do barco. É você que eu estou falando. Tem gente que está afundando. Tem gente que está se entregando. Tem gente que está com desejo de suicidar-se. Tem gente que está se esfriando no Evangelho. Tem gente que está prostrado diante da circunstância da vida. E o Senhor precisa de você. Mas olha aqui, Pedro, venha. Está quase chegando. Eu e você estão quase se encontrando. Mas olhe para mim. Não olhe para os problemas. Porque em questão, pastora, milésimo de segundos, Pedro olhou para a circunstância. Pedro olhou para as ondas. Pedro olhou para o problema. E ele começou a afundar. Mas mesmo assim, pela atitude de Pedro, mesmo já afundando, Jesus foi atrás dele. Porque Jesus viu a primeira atitude, como ser humano que ele era. É lógico, queridos, que muitas das vezes nós que somos pastores, você que está me ouvindo, me vendo agora, pastoras aqui presentes, irmãos aqui nessa noite, tem situação que nós pregamos o nome de Jesus, mas nós olhamos assim muitas das vezes e olhamos para o problema e olhamos para as circunstâncias e permitimos que a circunstância, a adversidade venham sobre a nossa vida e procuramos nos entregar e se afundar diante da circunstância da vida. Mas quando ele viu a sua atitude, de que em certo momento ele olhou para Jesus, em certo momento ele olhou de Hebreus 13:8. Mas tem um momento do medo. E durante esse ano, querido, eu quero dizer para você: olhe para Jesus. Estamos num barco onde vai ter turbulência, um barco onde vai ter tempestade, um barco onde vai ter as ondas fortes, as ondas, o vento contrário, mas um barco que mesmo aparentemente, olhando, Jesus não está aqui, mas Ele está ali esperando você. Ele está aguardando a sua atitude. Nós vamos, em 2021, andar sobre as águas. Andar sobre as águas significa andar sobre a dificuldade. Andar diante da pandemia.
Andar mesmo que os números da Covid venham aumentar. Andar sobre as águas mesmo diante do desemprego, dificuldade financeira na igreja, problema financeiro da vida pessoal, mas nós vamos andar sobre as águas, estaremos de pé, olhando para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, fique de pé. Não é você não, olhe para Jesus. Saia, porque se Pedro ficasse deitado naquele barco, ou sentado como nós estávamos agora aqui, ele se colocou de pé, para que pudesse ir até Jesus. Jesus disse: venha Pedro, e Pedro foi. Enquanto nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos. Ouça a voz do Espírito Santo no ano 2021, e vamos rumo à nossa vitória, rumo ao nosso milagre. Amém, queridos? Receba essa palavra e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos agora adorar o Senhor. Aleluia. Som. Aleluia. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão
pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, meu Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Querido, só fica com seus olhos fechados agora. Enquanto Pedro, ele caminhava flutuando, de repente, irmãos, algo acontece na vida dele. Naquela caminhada de Pedro, de repente, ele sentiu o vento contrário, a escuridão, as ondas gigantes fizeram Pedro desviar os seus olhos, o seu olhar de Jesus, por causa das circunstâncias. E ali naquele momento, Pedro começa a afundar. O que era aparentemente um milagre quase se torna uma tragédia. Mas olha, querido, o que eu quero falar para você nessa noite: a boa obra que Jesus começou, ele há de completar. Quando ele vê Pedro afundando, ele vai até Pedro, porque ele diz: ó, a boa obra que eu comecei na tua vida, eu vou completar. Pedro começa a afundar, e talvez Pedro tenha falado, pastora, para Jesus o seguinte: eu vou morrer, Pedro, eu vou morrer, Jesus. E Jesus grita e diz: você não vai morrer não, Pedro. Você não vai morrer, Pedro, porque eu estou aqui para te ajudar. Você não vai morrer no ano de 2021. Não vai, porque Jesus está no barco, está no mar para te ajudar. Aleluia. Então vamos cantar e finalizar. Aleluias. Aleluias. Se o mar me submergir, a tua adora ele, querido. Oh, meu Deus. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol, Oh, aleluia. se o sol se for e a noite chegar, Oh, meu Deus. tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Aleluias. Ei. Amém, igreja. Amém, queridos. Glória a Deus. Não tenha medo em 2021. Fala pro teu irmão assim: não tenha medo. Se Jesus mandou pular do barco, pule, meu irmão. Seja audacioso, tenha coragem, faça coisas novas que você não fez. Tenha coragem, irmão, tira o medo. Deus é contigo. Amém, querido? Graças a Deus por essa palavra. Que essa palavra possa ter penetrado no seu coração e te fortalecido nesta noite. Última palavra nossa. Você que trouxe a tua semente, pega o envelope e abençoe agora a casa do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, querido. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém, queridos? Vamos orar?
Senhor, eu te louvo nessa noite. Eu te agradeço pela beleza da tua santidade, pelo teu amor, pelos milagres que já aconteceram na nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que mesmo diante da tempestade, das ondas fortes, Jesus fala para nós: pule do mar, tenha coragem, seja audacioso. Mesmo diante da dificuldade, da caminhada, dos problemas, saia do barco, olhe para Jesus e nós venceremos mais um ano. Nós não morreremos, porque nós temos grandes coisas para ver ainda nessa terra, e o Senhor precisa de cada um de nós. Então, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, pelas ofertas lançadas no gasofilaço. Abençoa todos os dizimistas e todo ofertante. Obrigado por a questão do outro lado, abençoa a vida de cada um também. Que essa palavra possa ter levantado vidas nessa noite. Aonde essa palavra chegar, possa ser uma palavra de alimentar vidas que já estavam prostradas diante das situações e o medo do ano de 2021. Leva-nos guardado por ti, livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, do malfeitor, das balas perdidas. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Todo-Poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo vai andar sobre as águas no ano 2021. Diga glória a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.